Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia, família. Bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor. É com muita alegria que vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 26. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas do mar, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, veio Jesus até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritavam com medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, não tenha medo, sou eu." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostravam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente és tu o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram ele todos os doentes e pediam que pudessem pelo menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Meu querido e minha querida irmã, Jesus, após a multiplicação dos pães, manda os discípulos para descansar. Despede as multidões e sobe ao monte. A palavra subir ao monte significa se elevar-se, ficar mais alto, ficar próximo de Deus. Por isso tem esse significado. Subir ao monte significa ficar próximo de Deus. E Jesus foi para orar, para conversar com Deus sobre as coisas que estavam acontecendo. E Jesus teve uma bela conversa com o Senhor, porque ficou ali até as 3 horas da manhã. Uma bela conversa. Meu irmão, olhe para mim. Que dia que você teve uma bela conversa com Deus? Que dia que você parou assim, falou: "Senhor, eu quero ficar mais perto de Ti e quero conversar contigo, contar as minhas angústias, as minhas aflições, contar o que acontece na minha vida"? Que dia? Quando? Irmão, há necessidade de estarmos próximo a Jesus, próximo ao Pai, ter intimidade, e para isso a gente tem que conversar com Ele. Você não tem intimidade com quem você não conversa. Você tem intimidade com quem você conversa. Não é verdade? Meus queridos, Pedro, Jesus falou para ele: "Homem fraco na fé." E nós sabemos que Pedro é um homem de muita fé. Mas Jesus chamou ele de homem fraco na fé. Imagina nós diante das tempestades da nossa vida, durante das confusões, das tribulações da nossa vida. Também somos homens e mulheres fracos na fé. Mas o gesto de Jesus estendendo a mão
segurando Pedro e trazendo ele de volta para a vida. Porque se deixasse ali, ele morreria. Ele morreria. Jesus estende a mão, salva Pedro. E Pedro expressa a mais linda expressão de fé. Não só Pedro, mas os outros discípulos. E diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, deixa que Jesus estenda a mão para você. Agarre na mão de Jesus e professe a fé única e verdadeira. Senhor, tu és verdadeiramente o Senhor da minha vida e da minha história. Jesus, ao desembarcar em Genesaré, todas as pessoas que foram até ele foram curadas. Então vamos ter o hábito de conversar com o Senhor, segurar na sua mão e deixar ele sarar, transformar, mudar a nossa história. Que de fracos na fé possamos ser firmes na caridade, no amor e na solidariedade. E que Deus te abençoe hoje, meu querido. Que Deus te abençoe hoje, minha querida. E até a próxima.